Você sabe o que é o modelo de formação de preço de ativo de capital? O CAPM? E por que isso é tão importante para a análise de investimento? Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Disconzi. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostaram desse material. Nesse vídeo iremos falar sobre CAPM, o modelo de precificação de ativos de capital, seu conceito e a formação teórica por trás do modelo. Uma tarefa importante do executivo de finanças é a mensuração do custo do capital próprio da empresa. Mas estimar o custo do capital próprio pode causar muitas dúvidas, pois, muitas vezes, o resultado é subjetivo e, portanto, aberto à questão como um benchmark confiável. Nesse vídeo, irei descrever um método para chegar a essa figura, um método gerado na atmosfera rarefeita da teoria financeira. O modelo de formação de preço de ativos de capital, o CAPM, é um retrato idealizado de como os mercados financeiros precificam títulos e, assim, determinar os retornos esperados sobre os investimentos de capital. O modelo fornece uma metodologia para quantificar o risco e traduzir esse risco em estimativas de retorno esperado sobre o capital próprio. Embora sua aplicação continue a desencadear um debate vigoroso, a teoria financeira moderna é agora aplicada como uma questão de curso à gestão de investimentos. E cada vez mais os problemas nas finanças corporativas também estão se beneficiando das mesmas técnicas. A resposta promete ser não menos aquecida. O CAPM, o modelo de precificação de ativos de capital, incorpora a teoria. Para executivos financeiros, a proliferação de aplicações para o CAPM levanta essas questões. O que é o CAPM e como eles podem usar o modelo? E o mais importante, funciona? O CAPM é uma representação teórica do comportamento dos mercados financeiros. Pode ser empregado na estimativa do custo do capital próprio de uma empresa. Apesar das limitações, o modelo pode ser uma adição útil ao kit de ferramentas analíticas do gestor financeiro. O trabalho crescente sobre a teoria e aplicação do CAPM produziu muitas extensões sofisticadas, muitas vezes altamente complexas do modelo simples. Mas, ao abordar as questões acima mencionadas, concentrarei exclusivamente na sua versão simples. Mesmo assim, encontrar respostas às perguntas requer um investimento de tempo para entender a teoria subjacente ao CAPM. Então, o que é CAPM? A teoria financeira moderna assenta em dois pressupostos. Primeiro, os mercados de valores imobiliários são muito competitivos e eficientes. Ou seja, informações relevantes sobre as empresas são distribuídas e absorvidas de forma rápida e universal. Segundo, esses mercados são dominados por investidores racionais e avessos ao risco, que buscam maximizar a satisfação a partir de retornos sobre seus investimentos. A primeira suposição pressupõe um mercado financeiro povoado por compradores e vendedores altamente sofisticados e bem informados. A segunda suposição descreve os investidores que se preocupam com a riqueza e preferem mais a menos. Além disso, os hipotéticos investidores da teoria financeira moderna exigem um prêmio na forma de maiores retornos esperados para os riscos que assumem. Embora esses dois pressupostos constituam os pilares da teoria financeira moderna, o desenvolvimento formal do CAPM envolve
outros pressupostos limitantes mais especializados. Estes incluem mercados sem atrito, sem imperfeições, como custos de transação, impostos e restrições sobre empréstimos e venda a descoberto. O modelo exige igualmente pressupostos limitantes sobre a natureza estatística dos retornos de títulos e preferências dos investidores. Por último, presume-se que os investidores concordem sobre o provável desempenho e o risco dos valores imobiliários, com base num horizonte temporal comum. Um executivo financeiro experiente pode ter dificuldade em reconhecer o mundo postulado por essa teoria. Muita pesquisa se concentrou em relaxar esses pressupostos restritivos. O resultado tem sido versões mais complexas do modelo que, no entanto, são bastante consistentes com a versão simples do CAPM examinada nesse vídeo. Embora os pressupostos do CAPM sejam obviamente realistas, essa simplificação da realidade é muitas vezes necessária para desenvolver modelos úteis. O verdadeiro teste de um modelo reside não apenas na razoabilidade de seus pressupostos subjacentes, mas também na validade e utilidade da prescrição do modelo. A tolerância aos pressupostos do CAPM, por mais fantasiosa, permite a derivação de um modelo concreto, embora idealizado, da forma como os mercados financeiros medem o risco e o transforma em retorno esperado. Outro aspecto é a diversificação do portfólio. O CAPM lida com os riscos e retornos dos valores mobiliários financeiros e define-os com precisão, se arbitrariamente. A taxa de retorno que um investidor recebe ao comprar uma ação comum e detê-la por um determinado período de tempo é igual aos dividendos em dinheiro recebido mais o ganho de capital, ou menos a perda de capital. Durante o período de detenção dividido pelo preço de compra do título, embora os investidores possam esperar um retorno particular quando compram um determinado estoque, eles podem ficar desapontados ou agradavelmente surpreendidos, porque as flutuações nos preços das ações resultam em retornos flutuantes. Por consequência, as ações comuns são consideradas títulos de risco. Em contraste, porque os retornos de alguns títulos, como as contas do Tesouro, não diferem dos seus retornos esperados, e eles são considerados títulos sem riscos. A teoria financeira define o risco como a possibilidade de que os retornos reais se desviem dos retornos esperados. E o grau de flutuação potencial determina o grau de risco. Uma base do CAPM é a observação de que as existências de risco podem ser combinadas para que a combinação, a carteira, seja menos arriscada que qualquer um dos seus componentes. Embora essa diversificação seja uma noção familiar, pode valer a pena rever a maneira como a diversificação reduz o risco. Suponha que existam duas empresas localizadas em uma ilha isolada, cuja principal indústria é o turismo. Uma empresa fabrica loção bronzeadora. Seu estoque previsivelmente funciona bem em anos ensolarados e mal em anos chuvosos. A outra empresa produz guarda-chuvas descartáveis. Seu estoque executa igualmente mal em anos ensolarados e bem nos chuvosos. Cada empresa ganha um retorno médio de 12%. Na compra de qualquer ação, os investidores incorrem em uma grande quantidade de risco devido à variabilidade no preço das ações, impulsionado por flutuações nas condições climáticas. Investir metade dos fundos no estoque de loção bronzeadora e metade no estoque de fabricante de guarda-chuva, no entanto, resulta em um retorno de 12%, independentemente de qual condição climática prevalece. A diversificação de carteiras transforma, assim, duas ações de risco, cada uma com um retorno médio de 12%,
em uma carteira sem risco certo de ganhar o esperado a 12%. Infelizmente, a relação negativa perfeita entre os retornos dessas duas ações é muito rara no mundo real. Até certo ponto, os títulos corporativos se movem juntos. Portanto, a eliminação completa do risco através da simples diversificação de carteira é muito difícil. No entanto, enquanto existir alguma falta de paralelismo nos rendimentos dos valores imobiliários, a diversificação sempre reduzirá o risco. E há também dois tipos de risco. Alguns investidores de risco assumem que é peculiar às ações individuais em suas carteiras. Por exemplo, os ganhos de uma empresa podem despencar por causa de uma greve selvagem. Por outro lado, porque os preços das ações e os retornos se movem em certa medida em conjunto, mesmo os investidores que detêm carteiras amplamente diversificadas estão expostos ao risco inerente ao desempenho global do mercado de ações. Assim, podemos dividir o risco total de um risco não sistemático, a parte peculiar da empresa, que pode ser diversificada, e o risco sistemático, a parcela não diversificável que está relacionada com o movimento do mercado acionário e, portanto, é inevitável. Os investidores que habitam esse mundo hipotético são assumidos como sendo avessos ao risco. Essa noção, que concorda pela primeira vez com o mundo que a maioria de nós conhece, implica que os investidores exigem compensação por assumir riscos. Nos mercados financeiros dominados por investidores avessos ao risco, os títulos de risco mais elevados têm preços para rendimentos esperados mais elevados do que os títulos de risco mais baixo. Então, como o modelo pode ser usado? Com sua visão sobre os preços dos valores imobiliários dos mercados financeiros e a determinação dos retornos esperados, o CAPM tem aplicação clara na gestão de investimentos. O CAPM também tem uma importante aplicação em finanças corporativas. A literatura financeira define o custo do capital próprio como o retorno esperado do estoque de uma empresa. O retorno esperado da ação é o custo de oportunidade dos acionistas dos fundos de capital empregados na empresa. Em teoria, a empresa deve ganhar esse custo na parte financiada por capital próprio de seus investimentos ou o seu preço das ações cairá. Se a empresa não espera ganhar pelo menos o custo do capital próprio, deve devolver os fundos aos acionistas, que podem ganhar esse retorno esperado sobre outros títulos no mesmo nível de risco no mercado financeiro. Uma vez que o custo de capital próprio envolve as expectativas do mercado, é muito difícil de medir e poucas técnicas estão disponíveis. Essa dificuldade existe tendo em conta o papel dos custos do capital próprio em tarefas vitais, como a avaliação da orçamentação de capital e a avaliação de possíveis aquisições. O custo do capital próprio é um componente do custo médio ponderado de capital que os executivos financeiros costumam usar como uma taxa a ser superada na avaliação dos investimentos. Os gestores financeiros podem empregar o CAPM para obter uma estimativa do custo do capital próprio. Os gestores de investimento aplicaram amplamente o CAPM simples e suas extensões mais sofisticadas. A aplicação do CAPM às finanças corporativas é um desenvolvimento relativamente recente. Sua principal vantagem é que quantifica o risco e fornece uma rotina amplamente aplicável e relativamente objetiva para a tradução das medidas de risco em estimativas de retorno esperado. O CAPM representa uma abordagem nova e diferente para uma tarefa importante. Os tomadores de decisão financeira podem usar o modelo em conjunto com técnicas tradicionais e julgamento sólido para desenvolver estimativas realistas e úteis dos custos do capital próprio. Obrigado por assistirem,
Compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!